Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente se sente à vontade perto dessa pessoa e essa pessoa se sente à vontade com a gente. Ela é quem realmente ela é na essência e a gente também consegue ser. E existe níveis de intimidade, concorda? Com algumas pessoas tu tem mais intimidade, com outras menos. E o que caracteriza esse nível de intimidade é justamente o quanto a gente busca conhecer mais dessa pessoa. É o quanto a gente busca conhecer mais quem é Deus. Eu não tenho como falar desse tema sem apresentar tudo que Deus diz a respeito dele, de quem ele é, de quem nós somos, de que expectativas ele tem ao nosso respeito, de que segredos e princípios ele tem para nós, para que a gente viva uma vida abundante. Eu não tenho como falar de Deus sem falar de quem ele é, da palavra dele. A intimidade é o que Deus buscou com o ser humano quando ele criou. Lá em Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, quando ele criou Adão e Eva, a Bíblia diz que ele caminhava no jardim e que ele encontrava Adão e Eva todos os dias. Ele conversava com Adão e Eva. Então isso quer dizer que isso é o que estava programado para nós. Que a gente tivesse intimidade com Deus, que todos os dias a gente pudesse conversar com Ele. E quando foi que o homem deixou de conversar com Deus? Quando foi que o homem deixou de ter intimidade com Deus? Quando foi que Adão e Eva deixaram de ter intimidade com Deus? Quando entrou o pecado. Quando eles descumpriram algo que Deus ordenou. Deus disse, vocês podem comer de todos os frutos que tem, né, aqui no jardim. Mas da árvore da vida vocês não podem comer. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente tem que obedecer Ele. Quando Ele disse, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui, mas da árvore da vida vocês não podem comer, Deus deu aquela ordem e Ele só esperava que eles obedecessem aquela ordem. E não foi o que aconteceu. Nós podemos escolher se a gente quer ou não ter intimidade com Ele. Tem muitas pessoas que não querem ter intimidade com Deus, portanto, não querem e não acreditam na palavra dEle. Há pessoas que até acreditam, mas não querem cumprir a palavra dEle, ou não querem obedecer. E tudo isso a gente pode escolher, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ele quer que a gente queira ter intimidade com Ele. A questão é que a gente pode escolher ter intimidade com Ele ou não, pode escolher acreditar na palavra dele ou não, pode escolher cumprir a palavra dele ou não. Tudo isso a gente pode escolher. Mas os frutos que a gente vai colher daquilo que a gente escolheu, isso não é opcional. Aquilo que a gente escolher, nós vamos também ter o retorno. Então eu posso escolher até não acreditar em Deus, mas não vai mudar o fato de ele existir. Eu posso escolher não acreditar na palavra dele e, portanto, não cumprir nada do que está ali. E, às vezes, não entender por que acontecem tantas coisas na minha vida. Mas eu posso escolher acreditar, escolher cumprir e eu, consequentemente, vou ter os resultados do que a palavra dele diz. Porque muito do que está ali naquela palavra tem um pedido, tem um princípio, mas tem uma recompensa. E lá atrás, Adão e Eva podiam comer de todos os frutos e a recompensa era ter essa intimidade com Deus e poder usufruir de tudo que ele já tinha dado para eles. Mas também o descumprir ou desobedecer ou pecar também tinha uma consequência e teve uma consequência, que foi a saída deles do Éden. Deus teve que tirá-los dali imediatamente, porque eles descumpriram algo que ele pediu. Sabe o que é mais triste e que mostra a nossa essência como ser humano? Não foi só que eles pecaram, mas, como habitualmente acontecia, Deus desceu ao jardim para caminhar com eles, para conversar com eles e não os encontrou. Porque na hora que eles pecaram contra Deus, eles se esconderam. Eles se esconderam e quando Deus os achou, ele disse, Adão, o que você fez? E sabe o que Adão fez? Ao invés de confessar que é o que Deus diz, que no momento que a gente pode até pecar, que a gente pode errar, ainda que a gente erre, que a gente confesse, que a gente peça perdão. E não foi o que aconteceu. Adão, além de pecar, além de não confessar o seu erro, ele acusou Deus, ele respondeu, essa mulher que tu me deste fez eu pecar. Ou seja, ele ainda acusou Deus de ter feito a mulher para ele e induziu, né, a mulher que induziu ele a pecar.
E Eva, quando foi perguntada, também não admitiu que tinha errado. Ela disse, a serpente que estava lá na árvore, né, me induziu a comer. Quando Deus vem e diz, o que tu fez? Ele quer a nossa sinceridade. E o que a gente diz? Ah, Senhor, aquilo que tu me deu, né, essa vida também que eu levo, né, me levou a fazer isso. Essa mulher que tu me deu, esse marido que tu me deu, essa vida precária que tu me deu, faz com que eu reclame todos os dias. O que a gente tem respondido para Deus quando Ele quer simplesmente ter intimidade com a gente? A Bíblia fala, ela deixa muito explícito quem tem intimidade com Deus e quem não tem. Lá em Provérbios 3:32 diz que Deus abomina o perverso, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Deus abomina os perversos, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Nós temos escolhas, desde o princípio Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos escolhas de ser ou não ser, de pecar e pedir perdão, ou pecar e continuar no erro. Nós temos opções, e sim tem pessoas que pecam e não se importam com seu erro, não pedem perdão. Esses são os perversos e esses são abomináveis perante Deus. Mas aqueles que são sinceros de coração, esses têm intimidade com Ele. Sinceridade, esse é um princípio, uma chave para que a gente tenha essa intimidade com Deus. Ser sincero com Deus é simplesmente confessar aquilo que Ele já sabe. Se Adão e Eva tivessem dito, nós pecamos contra ti, nós desobedecemos, não era uma novidade, porque no momento que Deus viu que eles não estavam ali no jardim, que eles estavam escondidos, que eles perceberam a sua nudez, Deus já sabia que eles tinham errado. E ainda assim Ele perguntou a eles. Ele deu a oportunidade de eles dizerem, de eles serem sinceros com Ele. Mas eles não foram sinceros. É a sinceridade com Deus que vai fazer com que nós tenhamos intimidade com Ele. Não é uma igreja, não é uma religião, não é nada imposto pelo homem. É a sinceridade do nosso coração. Não são boas obras. Muitas pessoas dizem, eu acredito que eu vou para o céu porque eu faço boas obras. Boas obras com a intenção errada também não é ter intimidade com Deus. Pode ser que tu não faça nada disso, mas que Deus saiba o porquê que tu não faz e qual é o teu intuito. Deus conhece a nossa essência, não há ninguém que nos conheça mais do que Ele que nos criou. Então tudo que Ele espera de nós é um coração sincero, é sinceridade diante dEle. E isso é ter intimidade, poder chegar diante dEle e dizer, Deus, eu pequei. Deus, eu estou angustiado com isso. Deus, eu não sei o que fazer com aquilo. Deus, tu tá vendo, eu sou humana, eu erro, eu peco, me ajuda. Isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera, um coração sincero. Às vezes nós mesmos nos colocamos julgos pesados, a gente se culpa, a gente não se perdoa de algumas coisas. Enquanto Jesus diz para nós, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não queira, colocar mais fardo, mais peso na tua vida do que Deus impôs. Deus não impõe um jugo desigual, um jugo pesado. Muitas vezes é apenas a colheita daquilo que a gente plantou. Não foi Deus que nos deu, somos nós colhendo aquilo que nós escolhemos em determinado momento. Então, escolha ter intimidade com Deus. Escolha ter um coração sincero com Deus. Escolha falar para Ele tudo que tem de errado em ti e agradecer tudo que tem de bom. E Ele se encarrega de ajustar o que está errado e de te dar ainda mais quando Ele enxerga a gratidão no teu coração. Escolha ter intimidade com Deus.